Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão que parece assim, um paradoxo. Numa era em que tudo parece ser digital, e-commerce, algoritmo, como é que uma empresa focada no ponto de venda físico, sabe? No chão de loja, não só sobrevive, mas se posiciona como líder de mercado há 3 décadas? Estamos falando da Icatu Brasil, uma especialista em trade marketing, e a missão aqui é entender a estratégia por trás dessa longevidade toda. Pois é, essa é a grande questão, né? Porque o varejo físico, ele foi dado como morto tantas e tantas vezes, mas a realidade é bem mais complexa. Uma empresa que prospera nesse cenário por 30 anos não está só sendo resistente, ela está fazendo algo fundamentalmente certo. Eu acredito que a resposta está em como eles transformaram o que poderia ser uma desvantagem, que é o foco no mundo físico, na maior força deles. Exato. E a grande declaração deles é: há 30 anos estamos moldando o futuro do trade marketing. Confesso que, à primeira vista, essa frase me soa um pouco, sei lá, contraditória. 30 anos remete à tradição, talvez até um certo conservadorismo, né? E moldando o futuro já é uma linguagem de startup, de disrupção. Como é que essas duas ideias não entram em conflito? É uma tensão interessante, de fato. Muitos no mercado poderiam pensar que 30 anos de experiência significam 30 anos fazendo a mesma coisa. Mas o que os dados nos mostram é que a inovação mais sustentável não vem do vácuo, sabe? Ela vem de uma base de conhecimento profundo. Pensa nesses 30 anos como um imenso banco de dados. Eles viram a transição do plano real, a chegada das marcas internacionais, o boom do atacarejo, o nascimento do e-commerce. Cada um desses eventos gerou uma quantidade assim absurda de dados sobre o que funciona e o que não funciona no comportamento do consumidor brasileiro. Ah, então a experiência não é uma âncora, mas sim um motor de previsão. Eles têm o histórico para saber que tendências são só modismos e quais realmente vieram para ficar. Exatamente. Quando eles dizem moldando o futuro, não é um blefe, é uma afirmação. Eles usam essa base histórica para modelar cenários futuros com mais precisão. Enquanto, sei lá, uma startup pode ter uma ideia brilhante, mas muito arriscada, a Icatu pode testar inovações com um risco calculado, sabendo, por exemplo, como uma promoção X se comportou numa crise econômica 10 anos atrás. É o que no mundo da tecnologia a gente chamaria de vantagem injusta. O passado deles é a plataforma de lançamento para o futuro. Isso nos leva então ao centro da operação deles. A missão que eles declaram é: conectamos marcas com estratégias eficazes de trade marketing. Para quem não está no dia a dia do varejo, trade marketing pode soar um termo meio abstrato. Como é que isso funciona na prática? Olha, a melhor forma de entender é pensar na nossa própria experiência. Imagina que você vai ao supermercado comprar, sei lá, um iogurte. Você se depara com uma parede com dezenas de marcas, sabores, embalagens. É um ambiente caótico. É uma verdadeira batalha pela sua atenção em pouquíssimos segundos. O trade marketing é o conjunto de táticas de guerra para vencer essa batalha. É garantir que o iogurte da marca X não só esteja lá, mas que esteja na altura dos seus olhos, com o preço correto, talvez com uma promoção leve 3, pague 2 e, quem sabe, com uma degustadora oferecendo uma amostra. Ah, então é tipo a ciência por trás da nossa decisão de compra que a gente muitas vezes acha que é puramente instintiva. Perfeito. É a estratégia para transformar a presença de um produto na gôndola em uma compra efetiva. E a palavra-chave que eles usam, eficazes, é crucial. Não adianta ter a prateleira mais bonita do mundo se ela não se traduzir em vendas. A promessa deles não é sobre estética, é sobre resultado no caixa. Eles se posicionam como elo que transforma o investimento de marketing da marca em receita. Ok, a missão tá clara, mas o como é que define a excelência? Eles se baseiam em 3 pilares: promotores especializados, ativações e execução de excelência. Vamos começar pelos promotores. Especializado soa bem, mas, sendo um pouco cético aqui, com a alta rotatividade que a gente sabe que existe nessa função, é realmente possível manter um nível de especialização tão alto numa equipe com milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil? Essa é a crítica mais comum e, honestamente, o maior desafio do setor. E é aqui, olha que interessante, é aqui que a tecnologia entra para virar o jogo.
Um promotor especializado hoje não depende só do treinamento que recebeu há 6 meses. Não, ele usa um aplicativo no celular que é o cérebro dele em campo. Por ali ele recebe em tempo real qual produto é o foco do dia, qual o preço correto e até um alerta se o estoque no sistema da loja está baixo. Espera um pouco, isso é fascinante. Então o promotor não está só repondo o produto. Ele está executando uma estratégia e, ao mesmo tempo, coletando dados. FOMO. E essa é a virada de chave. Com esse mesmo aplicativo, ele fotografa a gôndola do concorrente, reporta o preço de uma promoção agressiva que acabou de ver, informa sobre a falta de um produto. Ele se torna um sensor humano, uma fonte de inteligência de mercado em tempo real para a marca. A especialização não está só no conhecimento que ele tem na cabeça, mas na ferramenta que ele tem na palma da mão. A Icatu não está só gerenciando pessoas, ela está gerenciando uma rede de coleta de dados. Entendi. O promotor garante que a casa está em ordem. Mas como se convida o cliente para entrar? Imagino que seja aí que entram as ativações, o segundo pilar. Exato. Se o promotor cuida da organização e da disponibilidade, a ativação cuida da experiência e da sedução. É o que quebra a rotina da compra. Pensa na última vez que você foi ao supermercado. Provavelmente foi uma corrida contra o tempo, né? Mas e se no corredor dos cafés alguém te oferecesse um expresso tirado na hora, explicando a origem daquele grão arábica? Esse momento quebra a sua rotina. Você para, interage, sente o aroma e cria uma memória positiva daquela marca. Isso é uma ativação bem-sucedida. É a criação de um evento dentro de um ambiente que é, por natureza, de transação. Transformar a compra no momento memorável. E isso combate diretamente o e-commerce. Você não consegue sentir o cheiro do café pela tela do computador. A ativação usa a força do ambiente físico, a interação humana, os 5 sentidos para criar uma conexão emocional que o digital muitas vezes não consegue replicar. É a chance de colocar o produto na mão do consumidor e contar uma história sobre ele. O que nos leva ao terceiro pilar, que talvez seja o mais invisível, mas o mais crítico. Execução de excelência. Por que dar tanto destaque a algo que parece ser o básico? Porque é no básico que a maioria falha. Existe um dado de mercado que é pouco divulgado, mas é assustador. Estima-se que cerca de 30% de todas as promoções planejadas no ponto de venda falham. E não por uma estratégia ruim, mas por erros de execução. O material de divulgação não chega, o produto entra em falta na segunda hora da promoção, o preço na gôndola está diferente do anunciado. É um ralo de dinheiro gigantesco para as marcas. Um ralo invisível e frustrante. Quando a Icatu promete execução de excelência, ela não está vendendo um serviço. Ela está vendendo um seguro contra esse desperdício. E é aqui que aqueles 30 anos de experiência se pagam de verdade. Uma startup pode ter a ideia mais genial para uma ativação em São Paulo, mas coordenar essa mesma ativação com a mesmíssima qualidade em 500 lojas no Nordeste e no Centro-Oeste ao mesmo tempo. Isso exige uma musculatura logística e um conhecimento do Brasil profundo que só décadas de operação podem construir. A excelência aqui é sinônimo de escala e consistência. Faz todo sentido. A experiência de 30 anos não é só sobre estratégia, é sobre ter um mapa detalhado do território complexo que é o varejo brasileiro. Isso amarra tudo. O que nos leva à promessa final, a proposta de valor que resume tudo. Potencialize sua visibilidade e converta a presença em resultados. Essa frase é a síntese perfeita. Potencializar visibilidade é vencer aquela batalha do corredor do iogurte que a gente falou. É fazer com que, no meio de centenas de opções, o seu produto seja notado. Mas eles sabem que só isso não é suficiente. Ver um produto não paga as contas. E aí que entra a segunda parte. Converta a presença em resultados. Essa é a linguagem que interessa a quem assina o cheque. Sem dúvida. Resultados é a palavra mágica. Presença na gôndola é um custo. Promotor na loja é um custo. Ativação é um custo. A promessa deles é transformar essa coluna de despesas em uma coluna de receita. Eles estão dizendo, nós não vamos apenas fazer sua marca aparecer mais, nós vamos fazer sua marca vender mais. É uma mensagem que fala diretamente com o diretor financeiro, não só com o de marketing. Trata-se de retorno sobre investimento.
Fica claro que a estrutura da mensagem deles é um ciclo completo. Começa com a autoridade da experiência, passa pela clareza da missão, detalha as ferramentas e termina com a promessa de retorno financeiro. É uma narrativa muito bem construída. O que a gente observa aqui é a arte da síntese. Eles traduziram a enorme complexidade de gerenciar uma operação nacional de varejo em uma mensagem clara e convincente. Cada palavra parece ter sido escolhida para transmitir segurança, competência e, o mais importante, um foco obsessivo no que realmente importa para o cliente, o resultado final. E analisando essa estrutura toda, fica evidente como eles resolveram aquele paradoxo do início, né? Eles não veem o físico e o digital como mundos separados. Eles usam a tecnologia para turbinar a operação física. E usam a experiência física para criar algo que o digital não consegue, gerando dados que alimentam a estratégia de volta. Exatamente. O ponto de venda se torna um laboratório vivo, um ecossistema que gera inteligência. Eles não estão apenas empurrando produtos para as prateleiras. Estão puxando dados e insights valiosos de volta para as marcas. Essa visão integrada é o que provavelmente garante a relevância deles no futuro. Sabe, pensando em tudo isso, me vem uma coisa à mente que vai até além do marketing. A gente viu como uma empresa conseguiu articular seu valor de forma tão precisa. Se a gente trouxer isso para o nosso mundo, para a nossa carreira, com que clareza a gente consegue comunicar o que fazemos e por que isso importa? Se tivéssemos que resumir, sei lá, décadas da nossa própria experiência em uma única promessa de resultado, qual seria ela?